Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. 15 horas, horário de Brasília, e nós já estamos iniciando o nosso Justiça na Tarde debate. E o programa hoje, ele está voltado para você. Você que é pedestre, você que é motorista, você que é ciclista, você que é motociclista, enfim. Hoje o programa está voltado justamente para a questão da segurança. Segurança para esses personagens aqui já colocados. Tanto que hoje nós temos aqui nos estúdios já presentes os nossos convidados com os quais nós iremos, portanto, aprofundar no sentido de levar mais informações para você, para que possamos ter um trânsito mais humanizado e que possamos sair dessa estatística triste de 33 mil pessoas que morrem, isso por ano. E olha que estamos numa redução, já que tivemos aí, em alguns anos atrás, dados em que indicavam quase que 50 mil mortos por ano por conta dos acidentes de trânsito. A gente fala no acidente, é o atropelamento, é a colisão, é o capotamento, enfim. Mas o número caiu. Mas vem cá, caiu para 33 mil, mas ainda não é um número alto, em que pese que estamos num país de tamanho continental. Mas e aí? O que está nos faltando? Para nós pedestres, para nós motoristas e por que não também para nós autoridades que cuidamos, portanto, da engenharia do trânsito, da segurança no trânsito. O que está nos faltando? Seria a educação? Bom, quem entende do assunto é justamente os nossos convidados com os quais nós vamos conversar. Seria o que estaria faltando. Deixa eu acrescentar mais um item aqui. Seria a educação, uma cadeia mais rígida para que a pessoa pudesse ou possa, então, refletir melhor sobre as suas responsabilidades. Então é nesse sentido que a partir de agora estamos com o programa no ar, estamos transmitindo pela 104,7 FM, que é a sua Rádio Justiça, como também estamos fazendo a transmissão através do canal da Rádio Justiça no YouTube. Então você está nos acompanhando tanto através de imagens e som, como também apenas pelo som, que é a nossa Rádio Justiça. Então, a partir de agora, vamos cumprimentar nossos convidados e também nossas convidadas. Eu inicio aqui com a doutora Adriana Modesto. Doutora Adriana, ela é sanitarista, mas claro, né, estuda bastante essa questão da segurança viária, tanto que é doutora em transportes pela nossa UNB, a nossa Universidade de Brasília. Doutora Adriana, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. É sempre muito bom conversar com a senhora. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Para mim é uma satisfação, sobretudo, estar reunida, né, nessa mesa com pessoas que militam pela causa, têm uma preocupação genuína com relação à necessidade da redução dos sinistros. Assim, nenhuma morte é tolerável. E eu já lanço uma pergunta, né, desses 33 mil, né, é importante saber quem é que morre, né? Trazer esse recorte de determinante social. Dá o nome, né? Não cifra. Exatamente. Dialogando com os determinantes sociais de saúde. Então, para mim, é sempre uma satisfação poder, em alguma medida, contribuir e tanto mais aprender e saber que o que a gente falar aqui vai ecoar junto aos gestores públicos, né? E, sobretudo, junto à sua audiência tão qualificada. Muito obrigado, doutora Adriana. Daqui a pouco nós vamos cumprimentar também a doutora Ana Júlia Pinheiro Rodrigues, que é a coordenadora de comunicação da Rodas da Paz, né? O assunto aqui com ela é justamente a questão dos ciclistas. Ela já ela vai estar conosco aqui no estúdio. Já está, portanto, aqui na rádio, mas daqui a pouquinho ela vai estar aqui no estúdio. Enquanto isso, eu também cumprimento os demais convidados aqui presentes. Dr. Vinícius André de Souza, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pelo IDP. Dr. Vinícius também. É uma honra também recebê-lo. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios para debatermos um assunto tão importante. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim também. Estou animado, tenho certeza que vou aprender bastante aqui com todos e também
poder compartilhar um pouquinho aí sobre, acho que um dos lados mais tristes, né? Que quando chega a ser uma infração administrativa ou até mesmo um crime de trânsito. E, claro, a legislação é importante, aliada à fiscalização e educação para prevenir essas tristes mortes que acontecem. Perfeitamente. Bom, Dr. Samuel Morgan, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O Dr. Samuel também é conselheiro titular do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que tem a sigla, pela sigla se identifica melhor ainda, que é o CONTRANDIF. E é com ele também que nós vamos agora também cumprimentá-lo e agradecê-lo por ter aceitado aí o nosso convite, estando conosco neste momento aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Também seja bem-vindo, doutor Samuel, sempre um prazer também tê-lo aqui no nosso programa. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Obrigado, né, pelo convite. Quem tem que agradecer sou eu, né, de estar aqui ao lado da doutora Adriana, pessoa ímpar, extremamente respeitada na nossa área de transporte, de trânsito. O doutor Vinícius, também importantíssimo para a compreensão da seara criminal, né, do que acontece, né, com relação à aplicação da legislação. Enfim, estou aqui também para tentar contribuir e aprender também, né, com esse debate, porque a gente às vezes, né, fica até sendo taxado de chato, né, que a gente quer conversar sempre sobre trânsito, né, e a todo momento a gente percebe uma situação e quer dialogar sobre ela, mas isso só reflete o tanto que a gente, eu acredito que também no caso de vocês, né, acompanha o trânsito e crê que é importantíssimo esse debate. Eu acho interessante assim a modéstia dos senhores. Nós estamos aqui para aprender. Olha, todo mundo, né, PhD no assunto, mas importante, né? Muito bacana. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Sempre. Bom, o nosso programa terá como base aqui um projeto que está tramitando. Não é nenhum projeto, né? A Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados está promoveu uma audiência pública onde debateu a redução do limite de velocidade dos automóveis nas cidades para garantir a segurança de pedestres e ciclistas. Por que a Comissão de Esportes? Porque os ciclistas têm reclamado de que, em que pese que temos, portanto, aí as ciclovias, mas ciclovia não é para poder o atleta ciclista fazer treinamento. Ali é para a pessoa ter seu meio de locomoção, ir para casa, voltar para casa, ir para o trabalho, enfim. Esse, portanto, é o foco onde nós vamos também trazê-lo para o debate com os nossos convidados. Como também, e nesse foco aqui dessa proposta da Comissão de Esportes, é justamente reduzir na área urbana das cidades, reduzir para 30 quilômetros a velocidade, enfim, em determinados setores, portanto, aqui da nossa cidade. Mas os nossos convidados já estão à vontade, com os quais, então, a partir de agora, nós vamos conversar. Mas antes de iniciar, portanto, aqui o nosso debate, deixa eu também cumprimentar, como eu disse que ela já está aqui e já está conosco agora nos estúdios, a doutora Ana Júlia Pinheiro Rodrigues, que é a coordenadora de comunicação da Rodas da Paz, né? Rodas da Paz, e quanta paz trabalha para poder fazer valer, portanto, o seu nome, principalmente no meio dos ciclistas, que infelizmente ainda temos muitos acidentes com esses, enfim, com essas pessoas, homens, mulheres, crianças, onde pedalando, portanto, em as suas bicicletas, nem sempre obtêm a devida atenção de um motorista, e os casos dos acidentes continuam povoando as nossas estatísticas. Mas o importante é fazer com que essa estatística possa chegar aí no número 0. Ana Júlia, seja também bem-vinda aqui ao nosso debate e muito boa tarde. Boa tarde, Walter. É uma alegria imensa estar sendo entrevistado por você, né? É a segunda vez. Você Sim. É uma lenda do rádio. Estou me sentindo... mas agora já estou acostumada, estou até bem Sim, tranquila hoje. Pronto. É isso que é importante. Seja bem-vinda. Então vamos nós, né, aqui começar com o nosso debate, né? Você que é motorista, como eu disse, motorista, ciclista, pedestre, motociclista, vamos prestar atenção aqui na nossa entrevista. Quer dizer, onde é que estamos errando para que continuamos tendo ainda
enfim, uma estatística muito alta de acidentes em que 33 mil pessoas estão morrendo anualmente aqui no nosso país, vítimas de acidentes automobilísticos. E quando falamos aqui em 33 mil, há quem entenda que esse número poderia ser maior, já que muita gente machuca, fica ferido, fica um tempo internado e vem a óbito e não entra, portanto, aí nessa estatística. Doutora Adriana, comece com a senhora, né? Nós estamos errando, estamos falhando. O que está acontecendo para que possamos ainda estarmos mergulhados nesse índice tão triste de mortes no trânsito aqui no nosso país? Walter, o Brasil ele é signatário de alguns pactos globais que direcionam mais ou menos o caminho que, em tese, deveríamos adotar, né? Naturalmente que a gente precisa adequar a nossa realidade. Né? Recentemente, o Penatrans ele foi revisado, eu tive a oportunidade de contribuir no pilar de atendimento às vítimas. Mas o que é importante destacar é que você fazer parte e você assinar enquanto Estado um roteiro, né, de ações que possam reduzir os sinistros de trânsito não é o suficiente, porque a intenção ela precisa ser materializada na prática. Nós vivemos num país com dimensões continentais, com realidades distintas, então eu posso sinalizar para você a realidade local, a realidade, por exemplo, da área metropolitana de Brasília, e que ela pode ser diferente, por exemplo, se a gente considera o interior do Nordeste, onde a gente tem uma prevalência significativa do uso da motocicleta por N questões. Por exemplo, para que você possa evitar a ocorrência de um sinistro de trânsito, e aí aludindo à teoria do queijo suíço, né, você tem uma série de ações que vão servindo como barreiras para que você evite a ocorrência do acidente. Aí vai desde uma campanha educativa mais efetiva, uma melhor formação do condutor veicular, uma intervenção na via, você vai colocando uma série de camadas, porque partindo-se do princípio da falibilidade humana, nós vamos falhar, nós iremos errar. Então, a gente não tem como modificar a nossa condição humana, mas nós podemos modificar um ambiente, né, que possa ser favorável à ocorrência de um sinistro. Então, se ainda ocorre, e nessas proporções que você bem menciona por falar com precisão, mas a gente fica triste com isso, né? É porque estamos falhando em algum aspecto. E aí eu faço questão de dizer para você que hoje eu falo como doutor em transporte, sanitarista, mas eu me identifico de forma muito franca e há um bom tempo enquanto usuária do transporte público coletivo e militante dos modos sustentáveis, né? Então, eu sempre penso da necessidade de você trazer elementos que dizem respeito ao processo de urbanização, por exemplo, a carga residual de uma matriz de transporte que hipervalorizou e investiu e continua investindo no modal rodoviário. Então, assim, quando você pensa em mobilidade urbana e você pensa nesse recorte da segurança viária, você tem que trazer todos esses elementos que são originários da geografia urbana, do urbanismo, da questão da saúde pública mesmo, da psicologia, da educação, que naturalmente transcende o recorte segurança viária da engenharia. Então, que bom tivéssemos essa fórmula mágica e fôssemos atentos a avaliar, né, o que realmente está dando errado, tá fora do prospectado, né? Tem muita coisa a gente falar, viu, doutora Adriana? A senhora já deu aqui um panorama importantíssimo que até me faz com que eu chegue até o doutor Samuel Morgan, doutor Samuel. Quer dizer, a mesma questão aqui levantada, evidentemente, os números continuam assustando, números de mortos, feridos no trânsito. Eu quero crer, aliás, não quero nem crer, eu tenho certeza que quando o trânsito de alguma forma se modernizou, ganhou também muitas tecnologias, o foco é justamente esse, para diminuir, quem sabe, zerar, portanto, os acidentes automobilísticos. Mas onde é que estaria, portanto, aí essa varinha mágica? Né? Estaria no nosso comportamento?
ou estaria na tecnologia dos veículos que nós utilizamos para podermos fazer os nossos deslocamentos? Essa é a pergunta do milhão, né? Literalmente, porque são vários fatores, como a professora colocou, né? Se fosse cartesiano, simples, né? A gente conseguiria resolver de uma forma bem prática, mas são vários fatores envolvidos, fatores da engenharia, de psicologia, pedagogia, tudo. Direito. Então, por isso que o trânsito, ele chama tanto a atenção, né? Porque como ele envolve vários setores da sociedade, né? Para buscar soluções, você precisa de áreas técnicas trabalhando em conjunto. Senão, uma só remando não é possível. Não só as áreas técnicas, mas os setores da sociedade em conjunto remando para o mesmo lado. Claro que é difícil chegar num consenso, né? Mas para a gente ter uma noção do tanto que é importante mesmo, tanto que está no nosso dia a dia, além de ser um direito, né, constitucional, que veio só agora, em 2015, que ele foi inserido como um direito, né, literalmente na Constituição, apesar de ter muita legislação anterior. Hoje em dia, qualquer noticiário que você vê na televisão tem um espaço dedicado a trânsito. Qualquer jornal que você abre tem uma matéria sobre trânsito. Qualquer conversa que qualquer amigo, alguma coisa, ou recebeu uma multa, ou achou que alguém fechou ele no trânsito. Então, nossa vida passa pelo trânsito, né? Então, daí a importância cada vez maior da gente continuar debatendo, discutindo, né, sobre o trânsito. Então, quando você coloca assim, em termos práticos, né, 33 mil mortes, né, no Brasil. Como se um avião de 100 pessoas caísse todos os dias. Qual o impacto de você falar 33? Qual o impacto de você falar um avião cai todos os dias, uma catástrofe? É diferente, né? Então, assim, há várias formas de tratar o tema. Então, a gente está aqui também para tentar debater isso, sobre os vulneráveis, né, que está aqui bem representado aqui pelo Rodas da Paz, a questão dos ciclistas, os motociclistas, como a professora colocou, né, a realidade de Brasília é diferente da realidade do interior do Nordeste, do interior de Minas Gerais, do interior do Amazonas. Então, a solução, ela vai passar por esse estudo também, de cada região. Cada região tem um dado específico. E aí a gente precisa buscar, em cada região, o que está levando a acontecer as mortes naquela região específica. Porque vai variando de região para região. Então, é preciso que esse trabalho seja feito de forma analítica e de forma específica, né, focada em região por região. Claro, né, com uma coordenação nacional, porque a gente já sabe os principais fatores, mas que isso vá se ramificando e sendo especializado de acordo com a região que a gente vai trabalhar. Daí eu acredito que a gente possa, né, ter medidas específicas para cada região e aí sim melhorar os números. Como o senhor disse, né, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Isso me lembra um comercial, só complementando, que foi feito, né, pelo governo da Austrália. E eles colocaram uma pergunta para uma pessoa, perguntando, né, para você, qual o número de mortes no trânsito que é aceitável? 10, 100, 30? Aí a pessoa vai e responde, para mim acho que aceitável é 15, 20, não me lembro o que ele respondeu. Aí a pessoa que está entrevistando fala com ele esse número de pessoas, aí ele olha para trás e aí ele vê a família dele chegando. Né, umas 30 pessoas da família dele. E aí ele, poxa, e agora? Aí a gente até fica emocionado com essa propaganda, depois vocês olham aí no YouTube. E aí o narrador pergunta de novo, e agora? Quantas mortes você acha que são aceitáveis? Aí ele, nenhuma. Né? É a conclusão que a gente tem que ter, como se cada acidente fosse um ente nosso familiar. Daí talvez a gente daria importância, teríamos o comportamento, pensaríamos nas soluções de uma forma talvez com mais responsabilidade. Né? Doutora Júlia, quer dizer, é sempre muito duro quando deparamos com a notícia de que alguém morreu vítima de um acidente automobilístico. É muito duro, né? Como ontem, um carro que estava desaparecido com a mãe, com um filhinho de 2 anos, mais uma outra filhinha, quase um bebê, e a família não sabia onde é que estava, depois localizou. O carro se acidentou e mergulhou, portanto, nas águas, e quando retirou já não tinha mais vida, enfim, para ninguém. Sempre é muito doloroso. E mais doloroso ainda quando temos, portanto, aí a notícia de um ciclista em grupo, ou então
fazendo deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e acaba também sendo alcançado por um carro que geralmente o motorista diz que não vi, de repente atravessando na minha frente eu não vi, e acabou acidentando. Eu até entendo que o motorista não tinha intenção realmente de matar, de atropelar, portanto, aí a pessoa. Mas o ciclista hoje no Brasil, no geral, né? Claro que estamos falando daqui da nossa capital federal, ainda é uma vítima em potencial, uma vítima, é uma presa fácil dos carros em movimento. Vamos focar aqui a nossa capital federal, ou já existe um trabalho, o resultado de um trabalho que é incansável, vem sendo feito para mudar realmente esse cenário? Olha, Walter, quando ele falava, e tem duas coisas. Quando ele falava sobre o rosto de quem morre. Hoje eu tenho na alma, quando eu olho a estatística, eu lembro que tem um amigo meu, que é Raul Aragão, que foi membro da Rodas da Paz, e no ano em que se promulgou a lei 13.580/2017, que cria o Dia Nacional do Ciclista, ele foi morto por um homem a aproximadamente 110 km por hora na L2 Norte à tarde, numa via de 60. E veja que coisa triste. O Dia Nacional do Ciclista é a homenagem que Rodas da Paz e a família Davidson lutaram dentro do Congresso para que essa data fosse firmada, para levantar todo o país nessa data a refletir sobre a questão dos crimes no trânsito que tem como vítima o ciclista. Essa data homenageia a memória do biólogo Pedro Davidson, que foi morto por um homem embriagado a 110 quilômetros, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, trafegando na faixa presidencial, que é proibida para carros, que fugiu e foi, na sequência do crime, ele foi surpreendido tentando fugir de uma blitz de trânsito que acontecia no setor de indústria e abastecimento. Então, hoje, esses números sempre tiveram rosto para mim. E nós, profissionais de comunicação, ou profissionais que trabalham em órgão de trânsito ou academia, temos que começar a chamar esses eventos pelo nome. Eles não são acidentes, eles são crimes no trânsito. Porque o que é acidente? Acidente é quando você controla todas as variáveis, segue o protocolo e o inesperado ocasiona o evento. Isso é acidente. Então, por exemplo, se um indivíduo é muito bem formado como condutor, segue todas as normas de trânsito e algo acontece, aí você pode pensar na hipótese de acidente. Nosso ordenamento jurídico e o sistema de justiça do Brasil, do Distrito Federal, o ordenamento jurídico precisa ser revisto para que a forma de você matar alguém não lhe confira o direito da absolvição, da impunidade e do carimbo de homicídio culposo com 1 ano de semiaberto. Isso é uma brincadeira. Uma mãe que perde um filho assassinado por um criminoso que está a 110 quilômetros numa pista de 60, que está bêbado, que está trafegando, não pode aceitar que aquele indivíduo seja punido pagando cestas básicas. O sistema de justiça não mais, mesmo com a legislação que existe hoje, não mais pode passar a mão por cima dessa pessoa. E eu te digo por quê. Primeiro ponto, eles são reincidentes. Eles são afagados no momento que cometem o primeiro crime e lá na frente ele comete de novo. É como se, bom, não deu nada e então nós precisamos mudar a lei e mudar o olhar de quem compõe o sistema de justiça. Do momento em que o crime é atendido no local do crime, quando ele vai para a delegacia, depois para o Ministério Público, depois para o Tribunal de Justiça, para os recursos, até chegar aos tribunais superiores. A gente precisa olhar os homens e as mulheres vulneráveis que são atingidas por esse carro como vítima de um crime composto de 3 características.
meio cruel, é uma máquina de no mínimo 2 toneladas, dirigindo e se deslocando a uma velocidade que sempre está acima de 80, e eu digo isso e provo porque eu estou há 26 anos militando contra crimes no trânsito. Eu sou a repórter que no ano de 1996 propôs a série de matérias no Correio Brasiliense que se converteu na campanha Paz no Trânsito. E eu me baseei, me inspirei para propor essa pauta ao Correio por um crime de trânsito que eu acompanhei durante um ano. Aí eu disse, não. Eu sou de outro estado, eu sou da Bahia, e eu muito me espantava com a velocidade de Brasília, que naquela época a velocidade média de Brasília, em 1996, era 95 km por hora. Inclusive nos eixinhos, cuja velocidade regulamentar máxima é de 60, mas era de 95. Nós tínhamos um diretor do Detran que media a velocidade por sua conta e risco, que não podia fazer muito, porque não tinha tecnologia. Ele tinha lá um medidor. Ele se esforçou tanto, que foi o Luiz Riógio Miura, né, um cara muito importante na campanha Paz no Trânsito. A gente tem o Coronel Azevedo, que foi a pessoa da campanha de faixa de pedestre. O que eu quero dizer é, nós, como sociedade, não podemos mais olhar esses crimes sem dizer crime, chamar pelo nome. Como no meu coração e na minha emoção e nos meus olhos, eu conheço as pessoas, eu convivi com elas, eu conheci suas famílias depois. De fato, eu não mais aceito essa coisa. Agora, quanto à prevenção, que é o que eu não sei se eu posso falar agora, a gente volta nisso. Volta nesse ponto já. Deixa só também, doutor Vinícius André de Souza. Quer dizer, claro, né, se cobra, evidentemente, e o Brasil cobra realmente, portanto, aí mais severidade nas práticas delituosas no trânsito, principalmente na questão da embriaguez. E tem mais um agravante também, que é o falar no celular, como também digitar no celular. Quer dizer, um outro agravante tão sério quanto a bebida alcoólica, de acordo com especialistas. Mas, evidentemente, quando se cobra justamente mais severidade da nossa justiça, essa severidade, na realidade, não tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional, onde se formulam, portanto, as leis, e uma vez essas leis mais severas, que haja um entendimento para isso, aí sim, aí os nossos tribunais possam, então, de alguma forma, cumprir, portanto, essa lei, doutor Vinícius. Eu acho que talvez o que eu vou falar aqui seja até um pouco incoerente com a minha profissão, mas eu te digo que eu tenho muita pouca fé no direito penal como um instrumento de transformação social que vai realmente gerar resultados tão palpáveis assim. Então, quer dizer, primeiro que, mais uma vez, não falando como advogado, mas como estudante e pesquisador em criminologia, os processos de criminalização não ocorrem de uma forma perfeita, né? Como você falou, o Congresso Nacional faz as leis, mas a partir do momento que essas leis estão feitas, isso não necessariamente dá um start para os processos de criminalização para que eles aconteçam de forma igual e equânime para todas as pessoas que cometem aqueles crimes. Então, o Brasil é um país estruturalmente desigual, é um país estruturalmente racista, que tem questões de classe muito evidentes, né? E certamente tem uma desigualdade nesses processos de criminalização que acabam se voltando contra as pessoas mais vulneráveis. Então, ao mesmo tempo que eu me compadeço e concordo que em muitos casos a gente vê uma certa impunidade, eu não sei se a solução é tão simples quanto aumentar penas. Não que eu acho que não deva haver punição e que não deva haver fiscalização e que as pessoas não devam ser punidas. Mas eu acho que não tenho tanta confiança que mudança simplesmente na legislação criminal resultaria em uma menor prática de crimes. E eu poderia até mencionar, por exemplo, alterações legislativas em outros âmbitos, por exemplo. Depois da lei dos crimes hediondos, não tem dados concretos que possam indicar que houve uma diminuição do número de crimes. Até porque o Estado não tem notícia dos crimes que acontecem, da maior parte deles. Mas se for pegar como parâmetro, por exemplo, o índice de homicídios, que é um crime difícil de não se perceber, já que tem uma pessoa sumida, depois da lei de crimes hediondos,
só aumentou a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil. A taxa da população carcerária também aumentou, assim, de forma vertiginosa. Se eu não me engano, em 1990 a gente tinha 80 mil presos. Hoje a gente tem mais de 600 mil. Então, é uma questão muito, muito complexa e muitas vezes essa criminalização, essa penalização, depois que o sujeito sai de lá, não muda efetivamente a realidade. A gente tem um sistema carcerário que é dominado por organizações criminosas, então, uma vez que o indivíduo entra, às vezes ele entra lá por conta de algo que não é nem tão grave assim, e sai de lá, por exemplo, um soldado do tráfico, né? Isso pensando naquilo que eu falei antes. Então, quem é criminalizado nesses processos de criminalização são as pessoas mais vulneráveis que, uma vez dentro do sistema, vão precisar de um apoio, nem que seja de uma organização criminosa. Então, entendo, acho que a gente precisa aperfeiçoar os nossos órgãos, aperfeiçoar as nossas instituições, ter uma fiscalização, mas eu não acho que a legislação por si só resolve. É preciso também fiscalização, é preciso mudança de mentalidade dos condutores, é preciso educar, né? Deixa eu voltar. Pois não. Deixa eu só aproveitar, Walter. Doutor Samuel. Ainda que a gente está falando aqui da área jurídica, né, de legislação, e a gente começou, né, com esse tema aqui da comissão, tem um outro projeto, acredito até que a Ana também tem acompanhado, sobre ele, que é o PL 2798, né, agora, né, que foi proposto agora em maio. Ele é justamente, assim, só para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa uma vez sobre a temática dos projetos de lei que tramitam, né, na Câmara dos Deputados. E constatou-se que trânsito é o principal, assim, disparado tema dos projetos de lei, né? Novamente, para endossando o coro da importância do tema, né? Até nos projetos de lei se sobressai. Mas esse é um tema importante, inclusive o Observatório também vem levantando essa bandeira, que tem justamente a finalidade de atacar aquela que é considerada, dentro, né, quando a gente leva, né, os fatores que levam a um sinistro, né, de trânsito, eles são vários, né? Mas dentre aqueles humanos, a gente tem a velocidade, né? Que ele, assim, é questão de física, igual a gente estava falando, né? O choque, o impacto, lei de Newton, enfim, a gente pode voltar lá atrás para discutir isso, mas esse projeto de lei, o que ele visa? No nosso CTB, né, no Código de Trânsito, ele determina, né, quando não há sinalização na via, qual que é a velocidade limite daquela via. E ele classifica as vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e vias locais, né? Então, para cada um dos tipos de via, tem uma velocidade limite. Claro que o Detran, por exemplo, ele pode sinalizar aquela via, colocar uma velocidade maior ou menor. Aí vale a sinalização, né? Mas o que acontece hoje? Hoje parte de 80 km por hora e chega até 30, né? 80, 60, 80, 50, 40, 30. Mas qual que é o objetivo dessa lei? A primeira coisa é reduzir. As vias de trânsito rápido, que hoje são 80, passaria para 60. Então, haveria a mudança, né, de 80 para 60. Hoje, no DF, salvo engano, é só a via JK que é considerada a via de trânsito rápido. Uma via arterial, que hoje, por exemplo, são a W3, os eixinhos, né? Essas coisas são 60, passariam para 50. E, enfim, e aí irem reduzir. Qual que é o resumo da ópera? A intenção é o quê? Atacar esse, que é através de legislação, né, e depois a fiscalização em si, que é considerado uma das principais causas, que é a velocidade, né? Então, a gente sabe que a partir do momento que a velocidade aumenta, ela sai de 35 km por hora, a chance de vida é de 95%, né, numa colisão com pedestre. Por exemplo, a chance dele sobreviver, caso um veículo esteja a 35 km por hora, tem estudos, né, isso é provado cientificamente, que chega a 95% a chance de sobreviver. Claro que entram outros fatores, como a professora colocou, atendimento, se foi rápido, se foi devagar, enfim, uma série de outros fatores pós-acidente, enfim, sinistro. Se a velocidade do veículo está a 50 km por hora, as chances de sobreviver já caem para 10%. Então, assim, a questão de 15 km por hora é uma mudança significativa nas chances de vida num atropelamento, por exemplo. E esse outro PL traz uma outra situação, que é a tentativa de estabelecer na legislação a fiscalização dos radares através da velocidade média. Que hoje a nossa legislação só permite que os radares fiscalizem naquele momento, né, naquele trecho. Então, é o que acontece, né? Os condutores, eles verificam o radar, eles, né, realizam a redução de velocidade, após
né, o dispositivo de fiscalização eletrônica, eles aceleram novamente. Para ganhar o tempo que ele acha que perdeu ali em reduzir a velocidade. Para não ganhar multa, né? No frigir dos ovos. Mas, o que visa-se com essa mudança legislativa? É estabelecer o radar que registra a velocidade média. Então, ele pega 2 trechos. Então, não adianta mais ele só frear onde tem um radar, porque o radar vai ter um outro na frente que vai pegar qual que é a velocidade média que ele trafegou durante um determinado trecho. E aí, se ele tiver acelerado, enfim, o radar vai detectar essa situação, justamente para forçar os condutores a manterem a velocidade, que a intenção é essa, né? A gente vê o radar como às vezes, né, como um inimigo, mas ele é um instrumento extremamente importante, né, para o combate ao excesso de velocidade. Claro, né? A gente sabe que depende muito, né? Só finalizando, né, que a gente sabe, alguns radares estão posicionados, né? Às vezes encobertos, alguma coisa assim, mas a gente não pode descartar a importância que são esses equipamentos de fiscalização eletrônica. Deixa eu manter esse tema no ar ainda, e volto com a senhora, doutora Adriana, depois também com o doutor Vinícius, doutora Ana, que volta também com o Samuel. Volto com a senhora, doutora Adriana. Tem tanta coisa aqui, porque assim, vocês vão falando, né? A gente vai anotando, assim, fica assim muito ansiosa para poder falar, né? Ana, eu sempre penso assim, dia simbólico, meses coloridos, né? Até que ponto a gente estabelece nesses momentos de culminância e até que ponto isso é diluído ao longo do ano no sentido de medidas realmente efetivas ou para inglês ver, né? Uma provocação que eu faço a nós todos, sobretudo aos gestores públicos, né? O que tem me incomodado, e aqui eu não vou poder me estender muito, até porque está muito voltado também para a parte de mobilidade urbana, o que tem me incomodado, assim, profundamente, muitas vezes é o uso político de algumas pautas que são tão sensíveis a nós pesquisadores, aqueles que realmente militam, né? E aí vai desde dos 20 centavos lá em 2013 até outros desdobramentos, né? Quando você faz referência à paz no trânsito, eu estou convencida de que naquele momento, né, eu não vivenciei de forma tão intensa como você, naturalmente, que você meio que gestou também, né, esse movimento, mas eu entendo que deu certo naquele contexto porque envolveu uma série de atores sociais, que ia desde a academia, a mídia, né, a mídia formal, né, acadêmicos, e a gente tem aqui alguns deles, inclusive foram meus professores, né, mas eu falo com muito pesar que parece que hoje, quando a gente se refere ao movimento Paz no Trânsito e especificamente a faixa de pedestre, é com certo saudosismo, sabe? E assim, eu paro para pensar, nossa, nós perdemos 2 gerações inteiras que a gente poderia ter conscientizado, né? E que deixou de conscientizar. Se tivéssemos continuado aquele trabalho, né? E que fosse extensivo a todas as regiões administrativas do DF, porque faixa de pedestre não é só para morador do centro da cidade, né? Talvez tivéssemos poupado muitas vidas, né? Quando você fala, Samuel, do Pardal, esse eu gostaria de ter a oportunidade de relatar, porque eu acho que passa também por uma questão cultural. Eu tive a oportunidade de realizar um estudo com o professor Paulo César e com o professor Felipe, e o espaço de pesquisa é o periódico de notícias, né, que você compôs o quadro desse periódico, você sabe de qual periódico eu estou fazendo referência, né? Nosso glorioso Correio Brasileiro. Exatamente, uma série histórica de 10 anos. E qual foi a nossa proposta? Identificar nessa série histórica de 10 anos referências a Pardal, indústria da multa e redutor eletrônico de velocidade. Então, separamos 3 tipos de abordagem jornalística, né? Que era vindicação, notícia do cotidiano, vindicação, notícia do cotidiano e a palavra do especialista na área, né?
E assim eu me deparei com... Deu mais de 100 matérias, né? E o que me chamou muita atenção, e aí eu faço questão de dizer, não sou motorizada e jamais serei. O que me chamou muita atenção, por isso que todas as vezes eu tento trazer esse recorte social. No Grita Geral, uma contribuinte residente numa área nobre de Brasília, ela reclamava, né, porque a gente descartou, né, o que era pardal pássaro, obviamente, né? Ela se queixou, porque reclamou do pardal, porque foi multada, acho que era alguma coisa próxima lá da ponte JK, né? E outra contribuição de uma moradora, salvo engano, de São Sebastião, você sabe o que ela gritava para a gestão pública? Conta para nós. Colocação de barreira eletrônica. Por quê? Porque eles são prevalentemente pedestres, usuários do transporte público coletivo. Então, essa vítima que tem um maior grau de vulnerabilidade, ela precisa ter esse rosto, sim. Precisa ter o rosto do ciclista que vem numa sua barra circular, que às vezes mora no Vajão e vai trabalhar no Lago Norte, e é desprovido de um EPI. E que ele precisa daquele, que é um instrumento de trabalho, né? Não é só de locomoção, a sua bicicleta, porque ele não tem 5,50 para pagar num transporte público. Então, acho que está passada a hora da gente começar a dar nome às pessoas, porque elas, de fato, elas têm rosto. E não é porque é o rosto que eu conheço, é o rosto porque eu tenho a sensibilidade cidadã de que qualquer vida, independente de qual seja, e a minha pesa de forma mais contundente e profunda quando se trata de um trabalhador que experimenta toda sorte de vulnerabilidade. Então, esse rosto, ele me toca mais, tanto quanto um familiar. Então, assim, são elementos que vão se somando, né? E a gente começa a entrar quase um desespero, né? Meu Deus, o que a gente precisa fazer? Porque ainda estamos pecando. E jamais a mobilidade e o trânsito pode ser tratado como uma bandeira para a promoção do sujeito. A promoção do sujeito coletivo. Quando a gente pensa, e aqui ainda não tratamos disso, e aí, enquanto sanitarista, eu preciso falar da questão da redução, ou que seja evitada a invalidez, a necessidade da reabilitação também. A gente pensa na prevenção. Tem o pré-sinistro, o sinistro e o pós-sinistro. E o pós-sinistro pouco é conversado, né? Como é que você reinsere um motociclista que utilizava a motocicleta como entregador em condições precarizadas de trabalho? E aí a gente precisaria entrar também na sociologia do trabalho, que é outra discussão, né? Mas, assim, é importante a gente pensar de forma que contemple essas camadas e camadas de elementos. Senão a gente só fica falando... Entendo. Sabe? Entendo. Uhum. Júlia. Bom, o PL 2798 de 2023, ele é resultado do trabalho dos cicloativistas. Foi todo o cicloativismo do Brasil, por meio da nossa organização central, que é a União dos Ciclistas do Brasil, que elaborou o projeto Vias Seguras, que cria condições de preservação da vida nas cidades. Como? Propõe essa fiscalização por média, que impede o indivíduo de fazer isso que já foi dito aqui, desenvolver, traz o gestor público para a sua responsabilidade. É o gestor público que tem que criar as barreiras e as situações para não deixar que o indivíduo decida com que velocidade ele quer se deslocar na cidade. Você tem que dizer, aqui vai ser 40, e você tem que criar condições para que ele não possa ultrapassar o 40, com intervenções. E a forma de você ajustar a pista, colocar intervenções de urbanismo na pista, para impedir que o indivíduo decida com que velocidade. E você tem que chamar para você, como gestor, a responsabilidade da meta 0 de mortes. Chamar para você. É você que é o responsável. Entende? E esse projeto, ele fala em moderação de velocidade, como já foi dito, porque a velocidade, tal como ela está arbitrada agora, ela é uma ameaça à vida humana. Veja só, a gente está há 63 anos numa cidade
não, eu me refiro aqui a Brasília, não estou falando toda ela. Brasília é cortada por uma via de 80 km por hora que separa essa pequena cidade. Brasília é do tamanho do bairro que eu vivia, em Salvador. Separa esse bairro em duas metades. Metade par e metade ímpar. Porque se você e põe o pedestre para andar por baixo, se quiser ficar vivo, naquelas passarelas que são um risco de morte, um risco de violência, risco de toda sorte de ataque. É pavoroso. Eu ando muito de ônibus, assim como a Adriana, e um dia eu tive que pegar um táxi, porque eu estava na 400 e eu não tive coragem, estava sozinha, não tinha ninguém, eu não tive coragem de passar na passarela. Eu sabia, porque é passarela subterrânea, é passagem subterrânea, eu estou chamando passarela, gente, desculpa. Mas é outro recurso também, né? É. Passarela. Desculpa, eu me confundi. Não, sem problema. E assim, e a Adriana tem toda a razão, eu não ponho o rosto no sentido de que ninguém fica 26 anos porque conheceu alguém. É porque você cria amor pelas pessoas. E um amor profundo, uma luta de Rodas da Paz desse ano foi a luta para que a administração de Santa Maria, me parece, não tenho muito certeza, pediu que o acostamento fosse transformado em via para carro das 7 da manhã às 9, que é o horário que o trabalhador sai de Lusiânia, desde o trabalhador do entorno até aquela cidade, o DF, para vir trabalhar no plano. Essa pessoa, eu conheço eles, e eu citaria o grupo Batente 040. Eles trabalham aqui no plano piloto com segurança, precisam se apresentar no trabalho um pouco antes das 7 horas. Se eles pegarem ônibus, eles perdem o emprego, porque jamais você consegue, dentro de um ônibus, chegar no horário. E o empregador, ele não quer saber, ele quer que você se apresente lá às 10 para as 7. Então, eles vêm de onde? São 250 pessoas, 250. Eles passam tudo ali, eles fazem um grupão para um proteger a vida do outro, passam por ali, passam naquele movimento, e naquele monumento chamado Chifrudo, que eles se encontram ali, quem vem do entorno com quem está na cidade, se encontram ali e seguem juntos, descendo para chegar no plano. São 250 pessoas entre homens e mulheres. Pois bem, agora o acostamento que ele usava está sendo usado por carros. Nós criticamos e tal. Então, a bandeira do Dia Nacional do Ciclista desse ano é o PL 2798/2023. E quero aproveitar uma fala do Felipe, que ele falava da simetria. Eu concordo integralmente com você e te digo até pior. Doutor Vinícius, senhora. Desculpe, Felipe, eu troquei Felipe. Por que você foi falar em Felipe? Me confundi. O Felipe está nos ouvindo. Está nos ouvindo. Está nos ouvindo. O Vinícius falou sobre a simetria. Você tem toda a razão. Eu vou te dar um dado bem triste. As pessoas que morrem são as pessoas de baixa renda, porque andam a pé e porque andam de bicicleta. E as pessoas que... Por isso que eu não sou complacente com as pessoas que matam justamente por conta da mesma assimetria. São as que detêm o automóvel, a caminhonete, que agora chamam de SUV e tal. Elas matam. Então, eu estou querendo inverter. Eu estou querendo que se pegue essa turma que tem dinheiro, que pode pagar a defesa, advogados maravilhosos. Não do meu ponto de vista, porque eu quero sempre que eles percam. Mas... E quem morre é a parcela mais fragilizada da população. Por exemplo, nas pesquisas feitas pelo governo local, o uso da bicicleta é prevalente como meio de transporte. E na época da pandemia, no auge da pandemia, lá por 2020, 2021, nas ondas, primeira e segunda onda da pandemia, foi até mais alto. Teve uma hora que bicicleta ficou mais alto que metrô. E o negócio ficou tenso. E até hoje é assim, gente. E teve início também com a greve dos caminhoneiros, né? Dos combustíveis. Lá em 2017, né? Salvo engano, 2018, que é falta de abastecimento, né? As pessoas começaram a buscar mais, né? O modo ciclovia, né? Com bicicletas para se locomover. E com a pandemia, aí que... ainda mais, né, o número de ciclistas aumentou vertiginosamente, né? E aí parece que agora, né, foi dado maior importância, né? Mas ainda está caminhando como se a gente estivesse no início, né? Assim, em termos de preocupação, em termos de intervenções na área de... embora o DF tenha uma malha cicloviária igual
né? A doutora Adriana estava falando, né? A gente não pode focar só nisso, não é só a malha cicloviária, né? Tem vários fatores ao redor, né, para se preocupar. A Júlia concluindo para eu passar para o Vinícius. Sobre a chamada malha cicloviária do DF, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, o governo chama tudo de ciclovia de forma genérica. Não é. Eles entram nessa conta, por exemplo, Taguatinga não tem ciclovia, mas aquele parque... Do Pistão Norte. Uhum. Esqueci o nome do parque, é um parque fechado. Tagua Parque. Tagua Parque. Ali tem uma ciclovia. Aquela que só serve para o lazer entra nessa conta. Ciclovia de lazer não pode usar. E um grande problema é que as ciclovias do Distrito Federal não são interligadas. Então não adianta. Se eu pego meu carro, eu saio de Taguatinga e vou para Sobradinho numa reta só. Se eu pego a minha bicicleta, eu enfrento os carros por longos quilômetros, não tem ciclovia nenhuma. Eu sigo no acostamento correndo todo tipo de risco. Por exemplo, ali, supondo que esse indivíduo tenha saído pedalando de Taguatinga e ele vai para Sobradinho. Aí ele pega o acostamento da Épia. Pois bem, no acostamento da Épia, na altura do SMU, virou prática dos motoristas avançarem no acostamento para ultrapassar no momento que quem está lá, a pessoa que pedala. Então, eu queria dizer, não vamos aplaudir uma ciclovia que não leva a lugar nenhum. Não podemos aplaudir uma ciclovia que a regra de construção de ciclovia no Distrito Federal é a seguinte: uma instituição faz o projeto da ciclovia, a outra faz da iluminação. E não são raríssimas, só existe, por enquanto, que eu me lembro, um caso, essa ciclovia recém-inaugurada em Riacho Fundo, ela veio com iluminação. As outras não. Só põe iluminação quando a gente protesta e vai para o meio da rua e entra na ouvidoria do GDF e reclama. Aí eles põem a iluminação. Eles não veem necessidade de colocar iluminação em ciclovia. Pensa aí um negócio desse. Então, não dá para comemorar esses quilômetros do DF. O que se reivindica é que a bicicleta seja tratada como veículo, porque ela é, e receba o mesmo tratamento que os meios motorizados recebem. Doutor Vinícius, o senhor foi citado várias vezes aqui, quer dizer, no campo do direito, né, alguma coisa nesse sentido, doutor Vinícius. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho frequentemente com o direito penal e saber o que vocês acham. Uma coisa até que me incomoda bastante assim na minha prática, como advogado eu também advogo muitas vezes para vítimas de crimes, né? E uma coisa que sempre me deixa um pouco indignado é a falta de cuidado que o direito penal tem com as vítimas. No sentido de que o objetivo de um processo penal, até bem pouco tempo atrás, era quase que exclusivamente punir o acusado, né, o réu, o criminoso, e a vítima era tratada ali muitas vezes como um meio de prova, né, uma forma de provar a culpabilidade, mas não tinha uma preocupação muito grande. Já há alguns anos se tem dentro do direito, dentro da comunidade jurídica, uma reflexão sobre a importância de buscar meios desse âmbito penal também, por exemplo, aglutinar e atrair uma indenização civil. Então, hoje, dentro de um processo criminal, uma sentença condenatória pode também condenar a reparação por danos civis. E dentro dos juizados especiais também se tem uma preocupação ainda maior com isso, né? Muitas vezes até evitando o processo ou dispensando na hipótese de ter uma reparação por parte do acusado. Mais recentemente ainda, temos o acordo de não persecução penal, que com crimes com pena mínima até 4 anos, possibilita uma aplicação imediata da pena, desde que haja reparação do dano e desde que haja confissão. E, especialmente nesse caso de vítimas de acidente de trânsito, e eu falo isso por já ter defendido algumas vítimas que sofreram danos assim inestimáveis, né? Que ficaram com sequelas e vão ficar com sequelas para o resto da vida, e muitas vezes tem uma condenação cível com um valor que, na minha opinião, é irrisória. Uma indenização por dano moral por um valor que nenhum valor pagaria. E aí tem uma condenação a 10 mil, 50 mil reais. Às vezes um familiar morre e a pessoa recebe uma indenização que
esdrúxula, né? Que jamais chegaria perto do que poderia valer uma vida humana se a gente fosse colocar um preço. E eu queria saber o que vocês acham disso, né? Especificamente no âmbito criminal e até acho que a experiência da Ana Júlia também vai poder dizer muito assim sobre o que essas vítimas acham, sobre se tem essa vontade de criminalização de cárcere, mas se você também vê uma falta dessa... uma contrapartida, alguma forma de amenizar essa dor. Sim, Júlia. Porque veja, sobreviver a um acidente de trânsito é muito raro, mas quando o indivíduo sobrevive, em regra, ele carrega para o resto da vida sequelas permanentes, amputação de membros, cegueira, surdez. Tem gente que perde todos os 5 sentidos, paladar, olfato, se torna tetraplégico. Então, eu acho que o indivíduo, a pessoa que deu causa, ele deve ser responsabilizado até o último dia de vida dessa pessoa. Não importa quanto ganhe. Todo mundo pode sustentar aquela recuperação, a reabilitação, manter um compromisso eterno com a família de reparação, veja. Porque é óbvio que a família não quer contato com quem causou, mas ele sofrer um pouco com a família pelo mal que provocou, entende? Hoje eu convivo com pessoa que carrega dano permanente, né, no grupo da militância, do cicloativismo, e conheci muitos casos ao longo da vida. Eu acho essencial e acho que... E o que é que acontece? Por como o direito tende a reduzir o valor das indenizações, talvez olhar mais para o que aquele evento causou no indivíduo e calcular em cima da gravidade do que fez. Eu acho que é por aí. Muito boa colocação a sua. E falar em colocação, nós vamos fazer o seguinte, olha que o tempo voou, né? Praticamente a primeira hora já está sendo vencida neste exato momento e não falamos nem 1% do que a gente pretende realmente falar sobre esse tema tão importante. Mas eu deixo aqui para nossa reflexão 2 temas que nós também vamos entrar tão logo estejamos de volta para que possamos prosseguir com o nosso debate. O primeiro ponto, por que a pessoa sabe que se beber ela vai mudar o seu comportamento, pode se envolver em acidentes? Temos exemplos aí clássicos de pessoas que bebem, pegam no volante ou ao volante do veículo, provocam acidentes seríssimos e voltam a beber. Ou então acham que com ela nada vai acontecer. Este é um ponto. Outro ponto, quem mais lucra, portanto, com o sistema, o modal rodoviário no nosso país é a indústria automobilística. E qual é a sua contribuição social no sentido de que possamos também dar um freio, portanto, nesses acidentes automobilísticos? As indústrias são tão capazes em avanços tecnológicos, mas será que não consegue também alcançar o que fazer a sua contribuição para que possamos reduzir em 0 o número de acidentes automobilísticos? Evidentemente que já temos carro que voa, mas e aí? Ou seja, a tecnologia lá em cima. Mas continuamos, portanto, aí matando as pessoas. Até quando? Até quando também terá o seu compromisso social? O cigarro, quem fuma, já sabe que poderá adquirir câncer. Quem bebe também tem ali, no rótulo das bebidas alcoólicas, os malefícios que podem acontecer. E o carro, nas suas propagandas belíssimas, de altíssimo nível, que enchem os olhos de todos nós por conta da tecnologia. Mas eu presto muita atenção quando no pátio de uma indústria automobilística tem ali milhares de carros, eu só presto atenção no seguinte: quantos desses vão produzir mortos e feridos? Às vezes pode até não ser culpa da indústria automobilística, mas de pessoas que vão adquirir aqueles carros que infelizmente vão morrer dentro, como também vão matar. Mas até que ponto a indústria automobilística também tem o seu compromisso social para que possamos, de alguma forma, zerar
essa cifra de 33 mil mortos por ano aqui no nosso país, vítimas de acidentes automobilísticos. É a nossa reflexão. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, e nós já entrando na segunda hora do nosso debate. O assunto hoje com nossos convidados e também com as nossas convidadas está relacionado com o trânsito. Infelizmente, o trânsito que mata. Mas deixa eu voltar no tema já colocado aqui para reflexão, doutora Adriana. Quer dizer, existe compromisso social da indústria automobilística, que é a que mais ganha disparadamente com o nosso sistema modal, o modal rodoviário, onde milhares e milhares de carros são emplacados anualmente nesse nosso país de tamanho continental, carros supervelozes, carros elétricos, carros a combustão, enfim, a tecnologia sempre, portanto, aí avançando. Mas continua o ciclista sendo morto, o pedestre sendo morto, ou seja, colisões acontecendo e as pessoas morrendo. Afinal, existe ou não existe? Ou porque não são cobrados, porque não tem na legislação? O que a gente consegue, na legislação tem alguns dispositivos de segurança, mas segurança veicular, é para um condutor, né? Não está incorporado os outros usuários da via, né? Então, assim, o que a gente percebe é que os modelos, assim, acessível para quem também, né? Quem é que tem a possibilidade de adquirir, eu não sei nem quais são as marcas, assim, marcas suecas, marcas europeias, porque não faz muito parte do meu universo, mas quando a gente sabe, a marca, né, especificamente, mas a gente sabe que tem incremento para segurança veicular, falta o restante, né? Ou seja, os usuários mais vulneráveis, não, a gente precisa buscar medidas para ir colocando aquelas barreiras de proteção, seja como Ana bem mencionou, seja uma passarela, por exemplo, né? Mas desde que ela tenha condições de uso, não adianta só disponibilizar o recurso, promover a intervenção viária sem que você crie condições para que ela seja utilizada. Por exemplo, a gente fala muito da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que sinaliza, né, a necessidade de você fomentar os modos sustentáveis, o transporte público coletivo, mas como eu vou, por exemplo, migrar morando na área metropolitana de Brasília, né, migrar para um outro modo, no caso, o ônibus, por exemplo, que nós somos dependentes do modal rodoviário, né? Se eu moro no entorno, eu faço meu deslocamento ou de carro, ou de motocicleta, ou de ônibus. Se eu tenho se o sistema de transporte público ele é falho, né? O primeiro dinheirinho que eu junto, enquanto trabalhador, e preciso necessariamente promover meus deslocamentos para os locais onde eu tenho acesso ao trabalho, onde eu tenho acesso ao estudo, acesso ao serviço de saúde, eu vou lá junto meu dinheirinho e compro uma motocicleta. Mas a motocicleta responde pelo maior quantitativo de sinistros de trânsito. Então, assim, é uma série de elementos que precisam ser considerados. E por que eu estou trazendo esse elemento? Eu estou trazendo esse elemento e que alude também à fala da própria Ana, que diz respeito à carga residual, né, da nossa matriz de transporte, que sempre priorizou o transporte rodoviário. E eu entendo que, mais uma vez, estamos experimentando uma janela de oportunidades, e aí eu faço referência específica, considerando os residentes no entorno, né, ao modal ferroviário, né, e aí os trens suburbanos. Eu tenho alguns estudos, inclusive na própria UNB, que sinaliza para... Cabe aqui em Brasília o modal ferroviário? Tudo passa por estudo de viabilidade econômica, viabilidade técnica, né? Quando eu penso, por exemplo, o aproveitamento de uma malha ferroviária, eu tenho que considerar, tudo bem, lá a destinação primária era o transporte de cargas. Eu posso fazer uma adaptação, mas não é só o trilho do trem, né? Você tem que ter as estações também. Então, tudo passa por uma avaliação de viabilidade econômica também. Mas
mas eu parto do pressuposto da necessidade de uma avaliação social também, tanto da efetividade econômica, mas a efetividade e eficiência, né, especificamente do transporte público coletivo, eficiência social. Outro elemento que aí, se você me permite, eu gostaria de salientar também a estrutura de poder no trânsito, que continua, nós temos aí um repertório de ações, né, e de obras voltadas para quem? Voltadas para o transporte, para o modal rodoviário, mais uma vez contemplando as necessidades e demandas do condutor veicular, né? Outro elemento que você trouxe, eu não posso me furtar a comentar, que diz respeito à questão do consumo de bebidas alcoólicas, né? Concomitante ou não com a condução veicular, vale salientar que as bebidas elas são responsáveis por um repertório de violências. Não é só a violência no trânsito, não. A violência doméstica, por exemplo, né? E assim, todas as vezes que a gente pensa em o binômio, né, bebida alcoólica e trânsito, a gente tem que considerar, por exemplo, que se trata também de uma questão de saúde pública. Porque aquele sujeito que, mesmo que seja penalizado, se ele tem uma dependência se ele tem uma dependência etílica, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai beber. E ele não tem essa consciência, esse filtro de consciência de que, olha, se eu beber, e se eu pegar o volante, né, eu posso colocar outras pessoas em risco. Então, precisa ser tratado também a partir da abordagem da saúde pública. Eu vou te dar um elemento, Walter. A minha tese de doutorado teve como sujeitos os motoristas do transporte rodoviário de cargas. E você sabia que, considerando-se a dinâmica laboral deles, e a solidão das estradas, o consumo de substância etílica é um elemento de socialização entre os caminhoneiros? Sério? Sim, porque é um momento em que ele pode confraternizar num posto, e ele termina confraternizando, mas isso tem uma série de desdobramentos para ele também. Então, assim, tentar entender a dinâmica laboral, os níveis de vulnerabilidade, né, e tentar promover ações, e aí eu estou também trazendo uma bandeira que eu tenho levantado há alguns anos, essa abordagem de segurança viária, trazendo o recorte do trabalhador, considerando-se que quando há ocorrência de um sinistro envolvendo um trabalhador, e aí eu não estou falando, e aí no caso, Ana, a gente usa mesmo a expressão acidente de trajeto, porque eu entendo a questão semântica, mas nesse caso específico, acidente de trajeto. Mas quando eu tenho a combinação de um trabalhador que reside, por exemplo, lá no Valparaíso e trabalha como entregador aqui no Distrito Federal, por exemplo, eu tenho duas situações. Eu tenho a vulnerabilidade inerente às suas condições de trabalho, porque nenhuma profissão é incólume aos seus riscos ocupacionais, junto com os riscos inerentes ao trânsito. Só que esse cidadão que tem a sua motocicleta, por exemplo, como instrumento de trabalho, ele não pega só no momento que ele sai da casa dele e chega lá no local de trabalho dele, não. Ele fica 8, 10, 12 horas em cima de uma motocicleta, ou seja, mais tempo de exposição aos riscos do trânsito. Por isso que eu tenho defendido muito, de forma muito contundente, a necessidade de abordagem geral, né, contemplando todos nós, enquanto usuários do trânsito, seja em que condição for, mas políticas voltadas para a segurança viária, mas considerando as especificidades da dinâmica laboral desses trabalhadores dos transportes, né? E aí eu incluo, por exemplo, também o rodoviário, a cobradora, né? A gente tem por exemplo, acúmulo, não sei se ainda acontece isso, mas até um certo tempo atrás acontecia, da dupla função, né? Eu sou ao mesmo tempo condutor veicular lá do Zebrinha e o cobrador. Olha o nível, o repertório de necessidade de atenção que ele precisa ter, né? Então, assim, eu me coloco como ferrenha defensora desse olhar mais sensível no que diz respeito ao trabalhador também. Doutor Samuel, e por que a pessoa bebe mesmo sabendo que as consequências poderão ser trágicas caso ele se envolva, portanto, num acidente? Sabe perfeitamente disso, mas bebe. Eu pergunto porque o senhor tem uma pesquisa nesse sentido.
Isso é, por isso que eu acabo incluindo aí também, além da indústria automobilística, a indústria das bebidas, né, inclusive bebidas alcoólicas. Então, são indústrias, né, que têm um peso grande, poderosas, né? Poderosas. A legislação prevê contrapartida, sim, algumas fazem, né? Por exemplo, igual o senhor falou do cigarro, né? No álcool também, né? Tem uma identificação. Mas, por exemplo, algumas medidas, ela estava falando dos caminhoneiros, né? Que podem ser tomadas, que aí passa por uma questão cultural, é o cerceamento de bebida, da venda de bebidas, por exemplo, em postos de gasolina. Foi tentado, né? Aventuraram a tentar isso uma mas não época resolveu. em São Paulo, interior de São Paulo, e enfim, né? A pressão popular foi muito grande, mas era algo, né, que poderia mitigar o que vinha acontecendo, né, com os caminhoneiros. Mas é isso, né? Eu como acadêmico, né, também lá da UNB, estou seguindo os passos aqui da professora. A minha pesquisa, né, lá no mestrado, né, com a professora Michele, é justamente para tentar identificar uma teoria que vem lá da psicologia, tentar identificar por que, né, que mesmo sabendo, né, que o álcool faz mal, justamente atrelado principalmente com a direção, ainda assim as pessoas praticam esse comportamento, né, a gente percebe. Como membro do Contrandif, inclusive, estava até comentando aqui com o doutor Vinícius antes, a maioria dos processos, né, de recursos administrativos que chegam é justamente com relação ao artigo 65 do CTB, que é ingestão de bebida, né, quando a pessoa é pega no bafômetro, e ao 65A, que é a recusa. Então, assim, a gente percebe que os números mostram que a incidência, né, a quantidade de pessoas que insistem nesse comportamento é grande. Aí eu estou tentando buscar na minha pesquisa o porquê que o ser humano continua a praticar essa ação. Está difícil de encontrar a resposta? E está difícil. E a teoria, ela se baseia na teoria do comportamento planejado, diversas teorias tentam, né, justificar o comportamento do ser humano. E, assim, de forma resumida, eu tento identificar quais os fatores que a pessoa inconscientemente ela busca, né, na hora de praticar uma ação. Quais aqueles fatores que estão ali imediatamente antes dela praticar o comportamento. Né? Então, tem a ver com a avaliação positiva ou negativa daquele comportamento, se eu avalio a direção com a bebida como sendo bom ou ruim, se as pessoas que exercem uma influência para mim, por exemplo, minha mãe, meu pai, o que elas acreditam sobre esse comportamento, se elas rechaçam ou se elas validam esse comportamento, e sobre a percepção própria da condução, se eu tenho habilidade para conduzir um veículo sob efeito do álcool. Né? O que a gente percebe que esse último, inclusive as pesquisas já indicam mais ou menos nesse sentido, é que nesse ponto que as pessoas se apegam mais. Né, que é justamente assim, aquela questão, não, só bebi 2 latas, eu dou conta, né, então... Dirige até melhor, com 2, 3. Né, então ainda tem ainda essa... Então, as pessoas se apegam, e esse é um indicador, cada um, né, a teoria, ela leva em conta peso, medidas, estatística, mas enfim, esse fator, né, da sua capacidade, a sua habilidade de conduzir ainda pesa. Então, muita gente, surpreendentemente, né, já tô mais ou menos na metade da pesquisa. Aliás, não de forma, não posso dizer surpreendente, mas a gente vê que muitas pessoas falam, não, se for 2 latas, né, de bebida, né, posso ir. Mas o que a gente não vê por aí, né? E aí, voltando no que a gente colocou, que tem a ver, tem uma teoria também, que é a pirâmide de Hidden, que fala justamente dos quase acidentes. Né? Então, é a questão da subnotificação. Né? O que a gente tem de dados são 33 mil mortes. Mas, e os que quase foram acidentes? Será por que eles não foram quase acidentes? Onde que eles aconteceram? Por quê? Né? E aí, esse dado a gente não tem, mas esse dado, né, a gente poderia, ao invés de, né, se realmente tivesse sido acidente, seria ainda mais exorbitante. Mas a gente não tem, inclusive, lá quando a gente vai pesquisar sobre dados de sinistros de trânsito, a gente tem muita dificuldade em identificar essas causas. Né? O que aconteceu o acidente? A gente só sabe que o atropelamento aconteceu em frente ao Brasília Shopping, na W3. Tá, mas a faixa de pedestre estava apagada? A pedestre atravessou fora da faixa? O semáforo estava aberto? Estava fechado? O condutor avançou? A gente não tem esse dado que, de fato, a gente vai conseguir fazer uma apuração mais detalhada. Opa, se for a faixa de pedestre, vamos pintar a faixa, então. Ou vamos iluminar a faixa de pedestre.
para o condutor identificar. É engraçado, não te interrompendo, né, doutor Samuel, quer dizer, a gente falando aqui da faixa de pedestre, do comprometimento da autoridade nesse sentido, porque a gente imagina que são pessoas altamente qualificadas e que de alguma forma estão ali prestando o seu serviço. Mas quando nós nos deparamos, no caso, doutora Adriana, doutor Vinícius, doutora Ana, com uma rodovia onde a faixa de pedestre está simplesmente no centro da pista, ou seja, uma pista de mão dupla, uma que vai para lá e outra que vem para cá, e no meio uma faixa de pedestre, inclusive divididazinha ali, o ciclista que vem com o ciclista que vai. Ou seja, um assunto que foi feito numa cidade, no estado do Piauí, onde o poder público pagou, portanto, para que essa faixa de pedestre viesse a ser construída, e foram quilômetros dessa faixa de pedestre, uma crítica contundente em cima, até que o gestor da área, o prefeito ou então o governador, mandou passar, portanto, o piche por cima para poder apagar realmente essa bobagem, esse crime que realmente foi feito com o dinheiro público. Quer dizer, nós aqui debatendo, e quando a gente pensa que em cima nós temos pessoas altamente qualificadas, nós temos sim, com toda certeza, não estamos aqui também generalizando, e de repente nos deparamos com um assunto desse. Aí entra a palavra seriedade, doutor Samuel, e aí? O que aconteceu lá, realmente, assim, eu não tenho como analisar analisar assim, os detalhes, né, de como foi a tomada de decisão. Mas certo não é, né? A Ana pode até falar muito melhor que eu, tem muito mais propriedade, mas a gente que é da área, eu agora da mestrando em engenharia, a gente sabe que tem um mínimo de projeto, ele tem que passar por uma avaliação, né, de viabilidade, né? Nós temos legislação que determina como que tem que ser construída, onde que tem, o tamanho da faixa, a cor. Então, assim, realmente ele passou pelo crivo ali que não deveria ter passado, né? Então, infelizmente, mas, enfim, pelo menos eles voltaram atrás. Você me permite claro. uma parte, Samuel? Você doutor, já vou para o seu também, para a doutora Júlia. Vou roubar um pouquinho da sua fala aqui. É porque você tocou em dois pontos, assim, que eu acho, assim, tão fundamentais. Mas antes, Walter, a gente tem que pensar também da capacidade da formação técnica, né? Como é que isso chega? Porque a gente fica muito no nosso mundinho aqui de Brasília, né? De DF, mas como é que isso chega? A gente teve o adiamento, né, da obrigatoriedade da elaboração do plano de mobilidade urbana. Então, assim, são elementos assim que parece que vai empurrando. E como é que é a realidade local, né? De cada, inclusive para fiscalização, será que tem recursos humanos para poder elaborar, executar e ainda fiscalizar? E você tocou num ponto para mim que é fundamental com relação aos dados do RENAEST, né? Que é assim, que é tem alguma que é um banco de dados, né? Um grande banco de dados em que você tem a oportunidade de verificar os sinistros, o que teve vítimas fatais, qual foi o modo que foi utilizado. E se você entra naquela base, ele ainda está em processo de construção, e essa base ela seria importante, né? Evidentemente com alguns elementos assim que qualificasse mais, né? Com dados mais específicos, para poder você subsidiar a elaboração de políticas públicas e de acordo com a necessidade de cada localidade, né? E o outro elemento, seria ideal que a gente tivesse a possibilidade, e aí eu entendo que a dificuldade está com relação à necessidade de recursos humanos e até uma questão econômica também, de você entender a morfologia de cada sinistro, porque faz diferença você entender como é que foi aquela ocorrência e não tratar tudo como se fosse da mesma natureza, a mesma causa e pensando que é uma causa única, né? Às vezes foi uma combinação de fatores que fizeram com que criasse aquela ambiência ideal, ou seja, daquele queijo totalmente furado, né? Aludindo à teoria do queijo suíço, e que teve como desfecho, né, o sinistro. Desculpa, eu me senti na necessidade Um minutinho para eu falar. concluir, doutor. Não, essa questão do sinistro, né, da coleta dos dados, né, que é importantíssima, né, que inclusive sai um relatório do IPEA agora,
Eles fizeram até um webinar, né, para poder explicar o relatório, enfim, bem detalhado. E eles justamente tocam nesse ponto, que é assim, primeira coisa, nós temos várias bases de dados, né, elas não se comunicam. Os DETRANs de cada estado, eles têm que enviar, mas não são todos, eles não conseguem coletar das cidades. Então, a coleta dos dados, né, em termos de institucional, ainda tem muito a melhorar no país. Já tem o RENAEST que vai crescer, né, assim, é uma boa iniciativa, enfim, mas ainda está engatinhando também. Mas o que eu queria colocar também é o trabalho que a PRF faz. É um trabalho que a gente, assim, tem muito a melhorar também, eu tenho minhas ressalvas, mas a PRF consegue, né? Todo agente, todo policial rodoviário, ele tem a obrigação de, havendo um acidente, ele tem que ir lá e colocar quais as possíveis causas daquele acidente. E são causas detalhadas. Ele não pode simplesmente colocar, foi uma colisão, carro-poste. Não, ele tem que colocar ali, a partir da percepção dele, o que pode ter levado. Sim. É um condutor que estava embriagado, foi uma ultrapassagem, foi um buraco na via. Um animal passou na pista. Um animal. E aí sim, você consegue, a partir desses dados, né, com um montante de dados, você consegue aí sim fazer um trabalho mais específico, mais assertivo, para o que realmente pode modificar, né, esses dados. Doutor Vinícius, a nossa legislação hoje, ela, de certa forma, permite que o motorista flagrado, embriagado, que se envolveu num acidente automobilístico e que produziu óbitos, como também pessoas feridas. A nossa legislação permite que este motorista seja, portanto, enquadrado durante o flagrante no artigo que caracteriza o crime doloso, quando, na realidade, para muitos motoristas, imaginam que crime de asfalto não dá cadeia para ninguém, ou seja, no caso, o crime culposo. Como é que o senhor vê esse aspecto? Existem muitas discussões dentro do mundo do direito de como que faz essa diferenciação entre o crime doloso e o crime culposo, né? Tem a clássica distinção que a gente faz entre culpa consciente e dolo eventual, em que a culpa consciente seria quando a pessoa acredita que não vai ter o resultado, e o dolo eventual é quando aceita esse resultado como uma possibilidade dentro do plano de ação dele. E assim, compartilhando com vocês assim, eu até acho muito engraçado essas ficções jurídicas que a gente tem, porque na prática a gente não entra dentro da cabeça para entender lá. Mas será que ele achou que isso podia acontecer e aceitou, ou ele achou que não ia acontecer? Então, obviamente, não é um cálculo de pensamentos que você apura dentro do cérebro da pessoa. Você vai aferir objetivamente, a partir de fatos concretos, testemunhas, provas, eventuais vídeos de câmeras de segurança, qual foi a conduta daquela pessoa e em que medida ela gerou um risco ao bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, se o indivíduo bebe álcool e dirige na velocidade da via, não infringe nenhuma norma, mas está com a cognição prejudicada e por conta disso acaba provocando um acidente, gerando uma morte ou uma lesão, isso pode ser considerado, eventualmente, um homicídio culposo ou uma lesão culposa. Agora, se o indivíduo bebe, sai em alta velocidade, cada vez mais aumentando o risco que se tem de ter um acidente, de provocar um crime, aí já é muito mais difícil você considerar que essa pessoa achou que não ia acontecer, né? Que essa pessoa não aceitou a possibilidade do resultado homicídio ou lesão corporal. E dentro do CTB tem uma perspectiva do legislador também de, nessa hipótese do condutor que pratica o crime de maneira culposa, privilegiar que ele preste socorro, inclusive impossibilitando que ele seja preso em flagrante. Então, por exemplo, se alguém comete um crime por uma ação descuidada, atropela alguém, gera lesão ou até mesmo a morte, se essa pessoa fica no local do crime e presta socorro, ela não é presa em flagrante. Mesmo embriagada? Se for considerado um crime culposo, na verdade aí tem uma discussão jurídica, porque são dois crimes. O que o CTB fala é que quando tem vítima, se o crime é culposo, não pode ter prisão em flagrante. Algumas pessoas entendem que
Se tem um crime culposo e vítima, mesmo se tiver outros crimes sem vítima, não vai poder ter a prisão em flagrante. Já tem outras pessoas que dizem, não, se ele praticou outros crimes de trânsito que não tem vítima e que não vão ter esse benefício, aí ele não vai poder ser preso em flagrante pelo crime com vítima, mas vai ser preso em flagrante pelo crime sem vítima. Eu, no meu entendimento, acho que o que deveria ser aplicado, o que deve ser aplicado, é que tem vítima, prestou socorro, crime culposo, independente de ter outras formas de crime, não deve haver a prisão em flagrante justamente para prevenir um acidente com um resultado mais gravoso do que o necessário, né? Para você incentivar o condutor a prestar socorro. Mas isso, obviamente, não quer dizer que esse condutor não vai ser responsabilizado criminalmente. Hoje, doutor Vinícius, existe, portanto, parcela da população que às vezes critica, né, quando num acidente de trânsito a punição que é aplicada, no caso pela autoridade penal, portanto, aí a entrega de cestas básicas, ou então prestação de serviço de algumas horas, de preferência no fim de semana, para não atrapalhar a pessoa nos seus afazeres, no seu serviço, enfim. E evidentemente que eu provoco o senhor para que tenhamos, portanto, a compreensão de quando existe essa aplicação da lei, é porque essa lei veio do Congresso Nacional, né? Não que eu esteja aqui defendendo o judiciário, mas é importante que justiça seja feita, né, doutor Vinícius? Claro. Eu acho que uma coisa que é importante de sempre se ter preocupação, né, é realmente, como se diz, quem é que são os responsáveis por isso. Eu até brinco muito frequentemente como advogado criminal, né, que às vezes o pessoal chega para mim e fala, porque você solta bandido. E eu sempre digo, olha, eu não solto, quem solta é o judiciário. Eu, como advogado, peço. E o judiciário também, quando solta a partir dos parâmetros legais que são elaborados pelo Congresso Nacional, né? Então, sim, todas essas regras, né, são criadas pelo Congresso Nacional. O judiciário tem ali alguma margem para interpretação. E, então, por exemplo, nesse caso mesmo que eu disse da prisão em flagrante em crime culposo, tem uma margem de interpretação, né? Se tiver 2 crimes, pode, não pode. Mas as regras em primeira instância, né, são definidas pelo Congresso Nacional. Júlia, eu achei importante, né, quando aqui foi colocado, de que temos que parar com essa história de pontuar, em termos estatísticos, os acidentes de trânsito, quando na realidade nós temos que mostrar o rosto de cada uma dessas vítimas. E evidentemente também que essa questão, portanto, das ciclovias, que você também já apontou muito bem aqui para todos nós, e o que me chamou bastante aqui a atenção foi a informação que me chegou, onde, não sei se você conhece, do Catetinho contornando e indo, portanto, para o Riacho Fundo 2, me chegou, portanto, aqui o conhecimento de uma bela ciclovia que está sendo ali montada. Contudo, que chamou a atenção de muita gente que por ali está passando, e essa ciclovia ela fica na margem da rodovia, mais precisamente um pouco mais dentro da vegetação, né, de cerrado, e ao que parece não tem a devida iluminação, mas contudo no asfalto já com a marcação feita, foi colocado, portanto, aquelas bolas de cimento, né? Presume-se que para veículo não querer de alguma forma utilizar ali e poder também trafegar na faixa de pedestre. Aí o pensamento justamente de quem, de certa forma, observou, imaginou um ciclista ali durante a noite, tempo chuvoso, visibilidade praticamente zero, olhando para os lados, de repente tem uma bola daquela ali no meio e nenhuma sinalização. É correto isso? Nossa, eu achei sincrônico e perfeito a sua pergunta. Sabe por quê? Hoje, no grupo da coordenação da Rodas da Paz, a gente estava tratando disso. Parece assim que... A gente combinou. Eu vou até te mostrar o seu... no grupo, você que não percebeu. Não estou não. E ele já está tecnicamente convidado a ingressar na Rodas da Paz. E tecnicamente já aceitou o convite. E era exatamente isso. O que ocorria ali? O uso da ciclovia pelos carros naquele local,
que é uma ciclovia que acabou de ser construída. Sim, Quer dizer, o pavimento novinha. está em processo de acomodação. Era tão intenso que se formava congestionamento de carro no horário de rush. 7 a 8 horas você tinha na ciclovia Meu Deus. congestionamento de carro. Os carros trafegando em cima da ciclovia. Em cima da ciclovia, congestionados. Sem infração, né? E doutor? apesar disso, o poder público não estava vendo, a administração do Gama não estava vendo, ninguém estava vendo. Só a gente que usa bicicleta é que estava vendo. A gente enxerga mais do que os outros. Bom, aí nós denunciamos, mas a nossa... os movimentos, os ciclistas que usavam denunciavam e nós fizemos uma denúncia. Mas vamos voltar ao ponto que você falou. Hoje a gente olhou aquelas bolas e falou, foi exatamente o que a coordenadora geral da Rodas da Paz, Ana Carboni, falou. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Uma ciclovia sem iluminação, com uma bola de concreto, isso é um fator de acidente para quem pedala. O cara vai bater ali. Porque a situação que a gente denunciou nas redes sociais da Rodas da Paz tem mais ou menos 2 semanas, foi que um ciclista chamado Cícero Lima, né? Ele ia meu primo. O primo do Walter. O que a população fez? A população desesperada, porque as pessoas estavam avançando na ciclovia. Nas laterais da ciclovia, elas colocaram troncos para o carro não avançar. O que aconteceu? O Cícero veio, bateu num dos troncos, caiu, ficou inconsciente. Meu Deus. Nossa. E havia outros ciclistas no local, fizeram o primeiro atendimento, chamaram o SAMU e tal. Então, a gente denunciou essa situação, eles colocaram aquelas bolas. Você está certo, está errado. É preciso iluminar e criar outra forma, outra solução para impedir que avance. Agora, eu pergunto a você. A engenharia conhece as soluções, a arquitetura conhece as soluções. Por que se botou aquilo ali? Onde é que está a expertise, o conhecimento que constrói uma solução dessa, que ao mesmo tempo que parece solução, vai ser um fator. E eu não sei se você observou, a foto que mandaram para a gente tem uma bola de concreto no centro e 2 na lateral. Eu quero crer em Deus que, pelo menos, a que eu vi no centro vá ser empurrada para a lateral. E eu vou citar, para você ver como aquelas bolas de concreto elas são perigosas. Em dezembro de 2022, eu estava em Salvador, um grande acidente, esse foi acidente mesmo, posso chamar assim, que ocorreu lá foi por causa dessa bola de concreto, numa ladeira que liga. Eu acho que vocês já ouviram falar muito os problemas que tem os ferryboats em Salvador e uma feira muito famosa que já entrou até no filme Orfeu Negro, que é a Feira de Água de Meninos. E a cidade baixa de Salvador tem uma pista, uma ladeira, uma bola daquela de madrugada se soltou, pegou um caminhão que estava parado, que ao receber o impacto ao impacto daquela bola gigante de concreto, né? Descendo ladeira abaixo, ele desceu e danificou vários carros estacionados. Graças a Deus, foi de fato um acidente, não teve... E você pensa aí, mas Brasília não tem ladeira. Mas, gente, please, né? Please, por favor. Agora, a gente tem esses erros locais e tem os erros cometidos em Brasília com repercussão no Brasil, que é, por exemplo, transformar a carteira de 20 pontos para 40 pontos. É inaceitável. Quem consegue ter 20 pontos na carteira tem que ser a carteira recolhida, fazer um retratamento. Porque eu vou falar um negócio. Você, com uma prudência mínima, você consegue ter 0 pontos na carteira. Eu sei porque eu conheço muitas pessoas assim que tem 0 ponto na carteira. Gente, o pardal é sinalizado. É ostensivo. É óbvio. As barreiras, idem. Como é que... E elas estão no mesmo lugar desde 1996. Se você fizer um estudo, e eu acompanho isso de forma um tanto obsessiva, mas, assim, eles aumentaram muito pouco os números de pontos de controle eletrônico de velocidade em Brasília. É vergonhoso que em todo esse tempo se tenha implantado tão poucos pontos. Brasília tinha que ser... Já que não fiscaliza por média,
E outra coisa, essa questão que está no PL 2798, fiscalização por média, há 3 anos foi levado para dentro do CONTRAN e eles rejeitaram essa ideia. Não querem. Gente, tem escrito 60? Você tem que manter 60 na via inteira. Quem gerencia o trânsito é o Estado, não é o motorista. E você me dá uma oportunidade aqui, Ana, de fazer o seguinte, já que o nosso tempo está caminhando também, o tempo está voando hoje aqui, eu não sei porquê, né? Mas vamos nós, já que o nosso Mas foco... estamos dentro dos limites de velocidade. Claro, claro. De preferência reduzindo mais ainda a velocidade. E é justamente a redução da velocidade que nós vamos entrar agora. Eu peço em 2 minutos para cada um dos senhores e senhoras a resposta em 2 minutos. A pergunta é simples. Esse projeto que tramita no Congresso Nacional para reduzir para 30 quilômetros aproximadamente a velocidade na área urbana das cidades. Imagino nas proximidades de escolas, hospitais, e esse pedido foi feito justamente pelos ciclistas. Por quê? Porque os ciclistas entendem que, no caso, as ciclovias, elas são feitas justamente para aquele ciclista que utiliza a pista para poder fazer o seu deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para casa. Mas e aquele ciclista que é atleta? Que ele tem que fazer os seus treinamentos e que não tem, portanto, área própria para que isso possa acontecer. Normalmente ele faz, portanto, nas cidades. E aí? Essa redução resolveria, portanto, a questão? Júlia, começo com você, 2 minutos. Bom, primeira coisa, não é tudo 30. São reduções de velocidade em todo o pavimento urbano. É você considerar 60 como uma velocidade máxima. Então é em tudo. É geral. Depender da categoria da via, né? A depender da categoria da via. Mas uma coisa é que ela beneficia toda e qualquer pessoa que precisa se deslocar de qualquer forma. Andando, dirigindo, pessoa com dificuldade de locomoção, pessoa que anda em cadeira de roda. É a primeira vez que você pensa na população como um todo. É uma proposta que beneficiará toda a população do Brasil. Como? Quanto menos violento é um trânsito, maior é a sua qualidade de vida. Seu estresse reduz. E uma coisa que a gente pensa, se é 80, o trânsito tem muita fluidez. Errado. Os estudiosos, e há vários estudos nesse sentido, que eu já li, não vou lembrar os autores, em São Paulo foi testado isso. Você baixa a velocidade, você aumenta a fluidez. O ideal é que haja um meio termo entre fluidez e acessibilidade. Tem que ter um equilíbrio. É isso que a Adriana acabou de falar, que é um meio termo entre fluidez do veículo e acessibilidade, que é você ter uma coisa, um ambiente. E é incrível. Nem todo... Eu vou falar de uma forma assim, os países que tem 1 minuto agora, viu? Os países que conseguiram reduzir a velocidade e eles tornaram o ambiente dele benéfico para quem usa carro, para quem usa bicicleta, para quem anda a pé e para quem tem restrição de mobilidade ou é cadeirante. O que a gente pediu foi um Brasil, o que a gente pede nesse projeto é um Brasil inclusivo, acessível a todos, um trânsito sem estresse, sem violência, sem sequelas permanentes, sem morte, sem crimes. É um projeto que olha para o Brasil e diz assim, Brasil, vamos trocar a incivilidade e a violência por um ambiente inclusivo que tire, inclusive das costas do motorista, essa carga de estresse que é o trânsito. Entendeu? Entendi, seu tempo já venceu. Deixa eu buscar o doutor Vinícius também, 2 minutos, por favor, doutor Vinícius. Não sei se eu tenho tanta qualificação para emitir um juízo de valor assim, mas acho que a ciência é clara, né? Então, se a gente tem dados de que a 30 km por hora as chances de sobrevivência são de 95%, nossa, esse é um dado que aqui durante esse programa, né, me chocou, assim, me abalou de alguma forma, e eu vou, com certeza, até repensar a minha forma de dirigir, a depender da localidade que eu tiver, como vocês estão dizendo, né? Obviamente que a gente não vai colocar 30 km por hora no eixão. Eu acho que
É muito evidente que essa não é a proposta. Mas eu acho que Brasília, né, nos dá, assim, uma mudança muito brusca de velocidades, da gente por exemplo, sai de Águas Claras para o plano, você pega via de 80 por hora o caminho inteiro e depois você entra numa entrequadra aqui. É uma mudança brusca e acho que a gente fica acostumado a andar muito rápido, né? E quando eu viajo para o interior, para minha cidade natal, em Minas, eu sinto, assim, muito essa diferença no ritmo da cidade inteira. Então, acho que talvez Brasília seja ainda mais importante medidas como essas, mas aí eu falo realmente com uma impressão que eu tenho como motorista. Então, né, concluindo, eu diria que eu sou a favor, eu acredito que os estudos científicos comprovam que isso vai ter benefícios a longo prazo para todos. E a justiça não vai trabalhar tanto assim também. Sim. Né? Eu acho que diminui o número de acidentes também, com toda certeza. Com certeza. Eu, como uma pessoa que não acredita no direito penal, sempre insisto na prevenção. Perfeito. Vamos lá, doutor, também buscando aqui o doutor Samuel. 2 minutinhos. Assim, a primeira coisa que eu queria deixar assim de reflexão é, como foi colocado, né, pela doutora Adriana, a gente tem que buscar as razões culturais, né? Então o Brasil, como o senhor mesmo colocou, senhor Paulo, o Brasil é essencialmente rodoviário, né? Teve todo o fomento lá atrás, até na época do JK, e isso a gente percebe assim, a influência foi de quem? Foi da indústria automobilística dos Estados Unidos, que é uma indústria que preza pelo veículo como sendo potência, né? Como sendo liberdade, enfim, ao contrário, por exemplo, da indústria que você vê lá, a Volvo, né, na Suécia e tudo, que é uma indústria que preza mais os comerciais, mesmo você vê que ela prezando mais pela segurança, itens de equipamento do veículo. Então, assim, nós já fomos catequizados, né, para um lado. Então, isso é um ponto que a gente precisa melhorar. Embora isso tenha acontecido, nós temos uma legislação, claro, né, como uma casa, né, uma construção, inclusive minha esposa é engenheira e a gente faz essa alusão lá em casa, um abraço para ela e para minha família, aproveitando os 2 minutos. Vamos fazer uma média, viu? A casa vai fazendo uma acomodação, a própria legislação também, mas a nossa legislação ela já é muito boa, né, e ela já é assim, se você colocar o Código de Trânsito é de 98, 97. Né, nós temos o Estatuto das Cidades, que já prevê planejamento urbano e planejamento de mobilidade urbana. Né? O CTB ele já é muito rico em situações, nós temos várias legislações esparsas. Então, assim, agora é hora da acomodação. Esses projetos de lei eles vêm justamente para se adaptar ao que a gente vai percebendo. Né? Inclusive, itens de segurança veicular, eles são extremamente bem-vindos. A indústria automobilística trabalha nesse sentido. O próprio cinto de segurança, né? O próprio airbag. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando deles, mas a gente sabe que encarecem o custo do veículo, né? Enfim. Mas o ponto que eu queria tocar é a legislação ela já prevê, né, que a nossa estrutura de mobilidade ela tem que ser o maior protege o menor. Né? Então, né, a gente tem o pedestre como mais vulnerável, o ciclista, o motociclista, né, e assim sucessivamente o veículo. Então, cada um tem que proteger o outro. E outra, né, as cidades elas têm que ser, o que tem que ser priorizado é a mobilidade urbana através do modal ativo, que é a bicicleta ou a pé, ou o modal e o modal coletivo, que é o transporte público. E não é isso que a gente está vendo, embora a legislação já traga isso. Então, assim, a gente tem que continuar caminhando nesse sentido. E aí vem o que o que vocês estavam comentando da ciclovia. Né? Assim, hoje em dia fala-se muito do redesenho urbano, né, doutora Adriana? O que é o redesenho? O Brasília, por exemplo, foi planejado para veículo. E hoje está tentando se redesenhar através, né, da inserção, né, de medidas paliativas às vezes ou não, mas de você transformar essa cidade numa cidade com caminhabilidade, que eles chamam, né? Você não vê em Brasília pedestre de determinadas situações. Você não vê elementos que vão reduzir a velocidade do veículo, fazer uma rotatória, ao invés de uma interseção com semáforo, né? Você coloca uma rotatória que você vai reduzir a velocidade, reduzir o número de sinistros de trânsito. Então, tem várias medidas, a gente poderia até ficar aqui, eu até anotei várias, só que o tempo do senhor que a gente poderia ficar aqui falando, mas uma coisa que a gente também, que eu queria deixar aqui a reflexão, é que já a lei do Penatrans, ela já traz isso, né? Responsabilidade compartilhada. Perfeito. Então, assim, não é só o Estado, né, que tem que fazer a parte dele, nós também temos que fazer a nossa. Né, enquanto condutor, né, não pegar no celular, e nós temos, né, aí voltando, o ser humano ele é falível, ele falha. Né, então nós já temos que contar com isso, que ele vai falhar. E daí as medidas elas vêm para mitigar a falha do ser humano.
Tá bom? Doutora Adriana, 2 minutinhos também. Rapidamente, Walter, Não, que ele não tem responsabilidade, tá? Acho que a sua pergunta original foi muito bem já respondida pelos meus colegas que me antecederam, né? E a gente tem que lembrar que no contexto de Brasília, né, Samuel, a gente está uma simultaneidade de obras e até que ponto essa simultaneidade, né, é benéfico, né, se tratando de que não é uma tela em branca, né, é uma cidade mais ou menos consolidada, mas como mensagem final. Não, depois ainda vai ter a mensagem final. Sim, então se me faltar tempo, tá? Deixa eu já mandar logo o meu recado. Então vamos lá, fica à vontade. Então, assim, sempre pensando em mobilidade urbana, numa perspectiva sistêmica, né, e holística, a minha contribuição enquanto pesquisadora, enquanto usuária, né, do espaço urbano, eu sempre tenho advogado que há necessidade que sejam perguntar que mobilidade urbana temos e que mobilidade urbana queremos. Eu, Adriana, quero uma mobilidade urbana que seja pensada considerando-se dimensões, aspectos de natureza difusa, e aí o difuso que eu faço referência é a combinação de políticas públicas, políticas convergentes, estrutura urbana, processo de urbanização, matriz de transportes, micromobilidade, adventos tecnológicos, integração modal, letras normativas, mudanças no mundo do trabalho. Considere todos esses elementos, trazendo o olhar para o sujeito, considerando-se um índice de vulnerabilidade social, os determinantes sociais de saúde, o direito à cidade, né? E aí falando-se sobre lazer, trabalho, estudo, serviço, os motivos de viagem, né? Os deslocamentos, né? E aí tem alguns fatores individuais, fatores familiares, fatores externos que precisam ser considerados, né? E, por fim, e aí trazendo muito a brasa para minha sardinha enquanto sanitarista, que a gente usa muito sujeito coletivo, né? A dimensão do sujeito coletivo, que diz respeito à acessibilidade, o tipo de usuário da via, o grau de vulnerabilidade no trânsito desse usuário, né? A modalidade do uso de transporte, se é para trabalho ou só para deslocamento, e a vigilância em saúde do trabalhador. Então, assim, esses 3 elementos, eles têm norteado, né? E me mobilizado a participar aqui e aprender com vocês, e entender que, como oriunda e egressa da Universidade de Brasília, só lá eu tive 6 matrículas, né? Pra você ver se o tanto que eu gosto de estudar, né? Eu acho que o que nos é possibilitado, ele precisa alcançar a todos e qualquer um, e numa linguagem digerível para todo mundo. E aí eu queria fazer referência a 2 livros que publicamos no contexto da Universidade de Brasília, que é Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Pessoa Surda, e Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Equidade e Inclusão Social, e dizer que há, acho que 7 anos, eu administro um grupo no Facebook chamado Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Cidadania, e a finalidade única e exclusiva é de pensarmos num ambiente virtual, né? Que entrou depois, né? Eu não sou dessa geração, né? Eu tenho 51 anos, mas passou a fazer parte da minha vida também, que é a linguagem mais instantânea. Façamos o bom uso das redes sociais. Por que não discutir as questões relacionadas ao trânsito e essa mobilidade urbana que muitas vezes parece utópica, mas enquanto eu estiver viva, eu estou acreditando nela. Tá ótimo. Bom, agora o tempo diminuiu. 1 minuto, então, para as considerações finais, doutor Vinícius. Eu já começo com o senhor, doutor Vinícius, já agradecendo também pela gentileza e atenção de estar conosco neste momento. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos os outros aqui, aprendi muito hoje, acho que saio daqui um motorista mais consciente, mais preocupado, um pedestre talvez mais ativista, um ciclista também, e espero estar aqui muitas outras vezes ainda. Sempre que me chamarem, com certeza vou comparecer. E eu já adianto que a nossa produção já vai fazer contato com os senhores e também com as senhoras para que possamos ter o segundo debate sobre este tema o mais rápido possível, porque precisamos de fato avançar muito aí nessa discussão. Ana, 1 minuto para as considerações finais. Bom, eu queria dizer que o Dia Nacional do Ciclista, 19 de agosto... Amanhã.
amanhã, sábado, vai ser comemorado com um cicloprotesto às 16 horas no gramado em frente ao Congresso Nacional. Será uma manifestação pacífica, todo mundo parado, mas a gente tem uma pauta de reivindicação, que é o PL 2798 e uma lista extensa de reivindicações que lá estão. Bom, a outra coisa, eu quero convidar toda pessoa que ouve a se aproximar da Rodas da Paz. Eu vou deixar aqui o nosso telefone, que é 61 999 46 26 43, o nosso e-mail. Repete o telefone. 999 46 26 43, o e-mail, que é contato@rodasdapaz.org.br, e o nosso site, www.rodasdapaz.org.br. Junte-se a nós, venha ser um voluntário, nós precisamos muito, inclusive com formação em direito, sem direta para ninguém. Doutor Vinícius entendeu o recado. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos, associe-se a Rodas da Paz, junte-se a nós. Doutor, vamos também com um minutinho, doutor Samuel, por favor, para as considerações finais, já agradecendo também ao senhor pela gentileza. Eu queria inicialmente deixar aqui simbolicamente esse broche, né, esse pin, com, né, cada um numa região fala de uma forma, que é em alusão ao laço amarelo, no movimento Maio Amarelo, que é organizado pelo Observatório. Eu estou recebendo. Com a participação de toda a sociedade. Tá? Como um símbolo aí da causa, né, a gente sabe que todo mês de maio é um mês simbólico, né, para a gente chamar atenção aos sinistros de trânsito, né, aos óbitos que chegam a um custo para o país de 50 bilhões por ano, né, tudo que se perde, tudo que é gasto para o atendimento, né, enfim, a pessoa que fica sem trabalhar, enfim. Então, para a gente chamar atenção, e eu queria, né, convocar aqui o ouvinte para tentar, né, assim, eu sei que às vezes já é uma solicitação meio que de praxe, assim, mas vamos tentar praticar no dia a dia a mobilidade, né, ativa. Você vai à padaria, não pega o seu carro, não. Você que mora em Águas Claras ou próximo à padaria, vai a pé ou pega a bicicleta e vai até a padaria, mesmo que às vezes não tenha uma ciclovia, enfim, tente fazer esse caminho, né, com segurança, claro, e volte, não pegue o seu carro, deixe ele só para aqueles deslocamentos realmente necessários. Entendi o recado. além da questão da sustentabilidade, né, de alegrar o meio ambiente, saúde, né? Tem a saúde. Doutora Adriana, também, por favor, um minuto para as considerações. Já agradecendo também pela gentileza. Para mim é só uma satisfação reiterada, né? Cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com o Papa da Comunicação, né? E deixar meu abraço para os seus ouvintes, para que a gente possa fazer com que tudo aquilo que a gente tem como utopia se materialize na vida da gente também, na nossa rotina, né? No nosso cotidiano, né? E agradecer a Ana, né, que é sempre uma querida comigo e me coloca à disposição sempre que for necessário e eu estiver qualificada e apta para contribuir enquanto doutora, mas enquanto cidadã também. Muito obrigada. Eu faço das palavras do Dr. Vinícius as minhas palavras, né? Com toda certeza, hoje, com toda certeza, aprendi a ser um motorista mais consciente, um pedestre mais responsável e, acima de tudo, uma pessoa que respeita o ciclista, o pedestre, todos os veículos. Com toda certeza, muita gente melhorou com essa entrevista, melhorou no sentido do seu comportamento no trânsito. Daí o agradecimento e a certeza que em breve estaremos de volta para avançarmos mais uma vez neste tema tão importante. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado às senhoras. Nosso tempo acabou de vez. Muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.